graça e paz. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Pai. Depois de alguns dias estamos aqui para gravar, para levar o Teu nome e a Tua mensagem para muitos corações. Ajuda-nos, Paizinho, nesta tarefa, Pai. Enche esse lugar com a Tua presença, o nosso coração também, Pai. Muito obrigado pelo Teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos que vocês se inscrevam e para ajudar o nosso canal, para que ele possa chegar mais longe. E também depois de ver, posso dar o gostei ou não gostei. Nós estamos estudando o livro de história do Novo Testamento. Já vimos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e estamos em Atos dos Apóstolos, que é a história do nascimento e do crescimento da igreja. E já estamos terminando o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, um médico amado. Estamos no capítulo 21, quando Paulo ele passou por Mileto e chamou os presbíteros de Éfeso, e ali na praia eles oraram, choraram, se despediram, e então o navio continua a viagem, passa por Cós, por Rhodes e Pátara, e vendo já a ilha de Chipre, eles chegam a Tiro. Ali eles permanecem 7 dias. E os irmãos que estão ali, movidos pelo Espírito Santo, dizem para Paulo: não vai a Jerusalém. Mas Paulo se despede deles e continua a viagem. Lucas está gravando e ele está na viagem também. E ali, em Tiro, eles ajoelhados oraram e se despediram. Passaram depois, então, por Ptolemaida. Saudaram os irmãos, ficaram ali um dia e chegaram em Cesareia. Ali eles foram hospedados por Filipe, o evangelista, o diácono, um dos 7 diáconos. Filipe tinha 4 filhas profetisas e fica ali, Paulo e Lucas ficam ali alguns dias. Nesses dias desce de Jerusalém, porque Jerusalém ficava no alto, um profeta chamado Ágabo. E ele pega o cinto de Paulo e prende as mãos de Paulo, e ele diz assim que Paulo vai passar por tribulações com os judeus e com os gentios lá em Jerusalém, porque os judeus iam entregar Paulo aos gentios. E os irmãos rogavam: não vá, não vá. Mas Paulo disse: eu estou pronto até para morrer. E eles foram para Jerusalém, subiram para Jerusalém, e lá encontram Tiago, os presbíteros. A igreja fica muito feliz, alegre, com as notícias que Paulo dá da última viagem missionária dele, a última viagem missionária que ele fez. Ali, ele faz um voto com 4 homens para confirmar. Ele queria mostrar que ele guardava a lei, porque estava havendo uma discussão e os judeus indo contra ele, que ele estava blasfemando contra o templo, contra a lei. Então ele faz esse voto ali com 4 homens. E quando ele está lá no templo, vêm os judeus da Ásia e provocam um grande tumulto. Há tanta confusão ali que eles pegam Paulo, tiram do templo e querem matá-lo. O comandante chega e livra o Paulo. E quando a multidão vem para pegar o Paulo ali, Paulo pede para o comandante se ele podia falar alguma coisa. No capítulo 22, Paulo vai falar para esta multidão. Quando ele começa a falar em hebraico, a multidão se aquieta. E Paulo fala a história dele. Em Atos, 3 vezes vai aparecer a história de Paulo. A conversão, o ministério e agora as viagens. No capítulo 9, a conversão. No capítulo 22, ele conta a conversão dele para no Sinédrio.
E no capítulo 26 ele vai contar para o rei Agripa. Então, conta toda a história dele, mas quando ele chega e fala que ele foi levado, foi chamado por Deus para pregar aos gentios, os judeus se revoltam outra vez, o comandante retira o Paulo para a fortaleza e dá uma ordem, que era para açoitá-lo até ele contar por que ele estava provocando tanta confusão. Nisso, Paulo diz se era lícito eles baterem num cidadão romano. Aí o comandante fica quieto e vai falar para o governador. Então, ele não batem nele por ser cidadão romano. No capítulo 23, Paulo vai falar perante o Sinédrio. O Sinédrio era a corte maior, suprema corte lá dos judeus. E ele provoca uma dissensão, uma discussão entre saduceus e fariseus, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição e Paulo pregava Jesus ressurreto. E nessa confusão que ele provoca, ele é retirado da presença do Sinédrio e fica ali na fortaleza. E na fortaleza, nessa noite, o Senhor aparece para Paulo e diz para ele assim: você vai testemunhar em Roma. Nisso, 40 judeus formam uma cilada, um pacto. Eles não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo. O sobrinho de Paulo ouve isso aí, fala para Paulo, Paulo fala para o comandante e o comandante fala então para... O comandante arma uma retirada rápida de Paulo daí da cidade de Jerusalém para Cesareia, que era onde o governador morava. E ele manda o Paulo com uma segurança, com uma grande escolta, para que aqueles homens que estavam no pacto não ficassem sabendo. O comandante Cláudio manda uma carta para o governador, que está em Cesareia, dizendo que Paulo estava sendo acusado e ele não sabia a questão porque era da religião deles. E mandava então para Félix resolver esse problema. Quando Félix recebe o Paulo, ele fala assim: eu vou esperar os teus acusadores e quando eles chegarem, nós faremos o julgamento. E ele ficou então no pretório de Herodes. Pretório era o palácio onde Herodes morava. Capítulo 24, chega lá em Cesareia o Ananias, que era sumo sacerdote, e Tértulo, que era um orador. E Paulo, então, faz a defesa dele perante Félix. Eles acusavam Paulo de ser agitador, ser da seita dos nazarenos, que ele profanou o templo e também que ele estava abandonando a lei de Moisés. Paulo apresenta a defesa dele e fala: eu estou sendo julgado porque eu estou pregando a ressurreição de Jesus. Sempre que ele falava isso, ele provocava discussão no pessoal do Sinédrio. Paulo, então, vai perante o governador, que é o Félix, e ele é detido ali. Tem um estudioso que diz, como Paulo estava indo para Jerusalém para levar uma grande oferta para a igreja, então Félix vai querer que ele fique ali, talvez pensando que ele pudesse tirar um pouco de dinheiro aí do Paulo. Ali, então, ele vai ficar 2 anos sob o governo de Félix, ele servido pelos seus e tratado com indulgência. Aí Félix é substituído por Festo, então governador de Cesareia, o governador da Judéia, morando ali em Cesareia. Capítulo 25, Paulo então vai falar para Festo, ele se defende, ele fala: eu não pequei, nem contra a lei, nem contra o templo e nem contra César. E então Festo pergunta para ele: você quer ir para Jerusalém e ser julgado por mim?
E Paulo diz assim: eu apelo para César. O Agripa, que é o rei, ele vai lá em Cesareia visitar o Festo. E o Festo então apresenta o caso de Paulo e fala: eu quero que você ouça, porque eu preciso mandar para César com um motivo. E eu não estou sabendo o motivo para que Paulo seja mandado para Roma. Então Agripa quer mesmo ouvir Paulo. Paulo fala para Agripa, para Festo, e quando Festo vê Paulo falando de salvação e de pecado, ele fala: você está louco. Estás louco, Paulo? E o Agripa diz assim: por um pouco você não me convence a virar judeu também, a acreditar na sua mensagem. E Paulo diz: que pena, seria muito bom que por pouco ou por muito todos se convertessem a Jesus. E Agripa diz assim: se você não tivesse apelado para César, você poderia ser solto. Mas Deus estava cumprindo todo o projeto dele. Toda vez que ele falou para Paulo, ele cumpriu a promessa. E no capítulo 27, Paulo vai ser enviado para a Itália, lá para o governo de Roma. Eles são entregues ao centurião Júlio, da corte imperial. Há também um amigo dele, um crente já, né? Aristarco, macedônio da Tessalônica, que vai com ele também, Lucas também. No dia seguinte que eles pegam esse navio em Cesareia, eles vão para Sidom. E ali há uma parada. Júlio era humano. Ontem eu vi o pastor falando que o encontro de Paulo com os romanos, ele foi bem tratado. E deixou ele ali, então, encontrar os crentes, os amigos e obter assistência. Então, Sidom. É bom ir acompanhando no mapa as viagens de Paulo. Todo lugar que ele passou, ele deixou uma semente do evangelho e deixou uma igreja plantada. E aí, então, ali já estão enxergando Chipre, que é aquela ilha, e chegam a Mirra, na Lícia. Embarcaram num navio que ia de Alexandria, que estava para a Itália, e estava navegando vagarosamente. Paulo estava pensando chegar em Jerusalém no tempo de Pentecostes, mas ele viu que aquela viagem muito vagarosa não ia chegar. E ele chega num lugar chamado Bons Portos, e ele fala para o comandante, fala para o piloto, o mestre do navio, e a maioria: é bom que a gente fique no inverno aqui. Essa viagem vai ser perigosa. Podemos perder cargas, podemos perder o navio e podemos perder vidas também. Mas todos eles acharam que era ruim ficar naquela ilha o inverno todo, que aquela ilha era ruim. E resolveram seguir viagem. No começo a viagem foi bem brandamente, um vento sul, mas depois veio, eles falam, Euroquião, uma tempestade, um tufão de vento, e começou um horror na viagem. Foram 14 dias sem ver sol, sem ver estrela, tudo escuro, sem comer também. E então Paulo, nesse 14º dia, ele chama o povo e diz assim: vamos comer, vamos nos animar. O meu Deus mandou o anjo dizer que ninguém vai morrer nessa viagem. Então vamos nos animar. Eles comeram e aí a tempestade piorou, eles foram jogando as coisas do navio e ele falou: nós vamos ter que bater em uma ilha. O navio estraçalhou tudo na rocha, alguns nadaram, outros se agarraram nas madeiras e chegaram numa ilha chamada Malta. Aí já é o capítulo 28, é o último capítulo de Atos. E todos se salvaram, todos chegaram lá. Era um povo bárbaro, mas foram muito bem tratados. E ali
que acontece aquela história que todo mundo conhece, quem lê a Bíblia. Era chuva e frio, está parecendo o sul hoje, né? E os bárbaros ali daquela ilha foram fazer uma fogueira para esquentar o pessoal do navio. O Paulo vai ajudar, no graveto uma víbora se agarra na mão de Paulo. E quando o povo da ilha vê, fala assim, esse homem deve ser muito assassino, porque escapou da tempestade, mas agora vai morrer pela picada da víbora. Mas Paulo não caiu, não inchou, não fez nada. Agora ele fala, não, ele é um Deus. E quem era o principal da ilha chamava Públio. O pai de Públio estava doente. Públio estava hospedando Paulo e todo o pessoal do navio 3 dias. Então Paulo vai lá, ora pelo pai de Públio e ele sara, vem todo o pessoal da ilha, Paulo ora e a cura ali. Ele fica 3 meses ali. E quando eles vão sair, o pessoal supre o navio de Paulo. E Paulo então embarca no navio alexandrino também, e chega a Siracusa. Ali eles ficaram, Lucas diz assim, ficamos ali 3 dias. Depois chegaram a Régia, a Puteoli. Em Puteoli encontraram os irmãos, que o evangelho já tinha chegado ali antes de Paulo. Ficaram 7 dias com os irmãos. Aí se dirigiram a Roma. Foram pela praça de Ápio, 3 vendas. Alguns crentes foram encontrá-los, Paulo ficou animado. E Paulo chega então em Roma. Lá ele tem o direito de alugar uma casa e ficar morando nessa casa com um guarda. E ele vai ficar ali nessa casa 2 anos. Quando ele chega, alguns crentes, que ali já havia a igreja, eles vão conhecer Paulo. Paulo fala de Jesus. Alguns creem, outros não creem, porque eram judeus. E então começa ali então o ministério de Paulo, 2 anos. Ele aproveita esse tempo, ele convoca os judeus e procura persuadi-los. Alguns ficaram persuadidos e outros continuaram incrédulos. E Paulo então lembrou de Isaías. Isaías falou que o prometido, o Messias, viria e muitos judeus não iam aceitar, mas os gentios iriam aceitar também. E ele provoca aí uma dissensão, ou alguns desanimam de Paulo. Mas ali, nesses 2 anos, ele fala para toda a guarda do imperador. Ele prega o evangelho e ele não perde tempo. E ele vai sair daí. Ele é chamada a primeira prisão de Paulo. E ele é solto e o livro termina aí. Então, os estudiosos dizem assim, por que termina assim abruptamente? Porque a igreja continuou. Aí foi o começo, um crescimento grande. Mas nós estamos escrevendo os capítulos da igreja hoje. Os nossos irmãos que vieram antes de nós fizeram a parte deles e foram pregando, anunciando Jesus, anunciando a salvação, anunciando que só Jesus salva. E nós podemos ter essa convicção e também testemunhar essa convicção. Que Deus nos abençoe.